Bandeirantes denuncia. Agostinho Teixeira denuncia. Olha, a gente vem falando já há algum tempo sobre a presença do crime organizado no serviço público aqui em São Paulo. A gente tem assistido com preocupação, com escândalo mesmo, os braços do crime organizado entrando, por exemplo, no transporte coletivo, né? A polícia já tem provas disso, vem investigando o envolvimento do PCC com algumas companhias, algumas empresas de transporte coletivo aqui em São Paulo. A gente tem também informação de que o crime organizado tem ligação com algumas creches, tem isso também, creches conveniadas com a Prefeitura de São Paulo. Já há provas também, a polícia já confirmou gente ligada ao crime organizado que supostamente administra creches conveniadas à Prefeitura de São Paulo. Tudo isso, lógico, a gente sabe como é que funciona isso, né? O PCC, o crime organizado, vai se infiltrando no sistema público, também empresas privadas também, normalmente para lavar dinheiro do crime, lavar dinheiro sujo com empresas supostamente legais. E agora chega a informação, nós já tínhamos antecipado isso aqui, mas agora temos mais detalhes da participação do PCC, do crime organizado, também no serviço funerário aqui de São Paulo. São 3 cemitérios hoje que estão em poder do PCC: o cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, o cemitério São Luís e o cemitério da Vila Formosa. Cemitério da Cachoeirinha na Zona Norte, cemitério São Luís na Zona Sul e cemitério da Vila Formosa, que é o maior de todos, o maior de São Paulo, no extremo leste aqui de São Paulo, hoje são dominados pelo crime organizado. E aí a informação que nós temos é de que os cemitérios são usados também para lavar dinheiro do crime organizado. Os cemitérios são usados também, você vai ouvir aqui, para esconder armas, esconder drogas, esconder dinheiro também. Os cemitérios são usados para isso e também para sepultamentos clandestinos que acontecem nesses cemitérios. Alguns desses sepultamentos promovidos, algumas dessas mortes promovidas pelo Tribunal do Crime do PCC. Então, corpos são sepultados de forma clandestina, sem que haja nenhum registro no serviço funerário aqui da Prefeitura, nos cemitérios da Vila Formosa, da Cachoeirinha e também no cemitério São Luís. Esses sepultamentos clandestinos estão acontecendo há pelo menos 3 anos aqui em São Paulo, e a Prefeitura sabe disso. Talvez não soubesse a dimensão do número de sepultamentos clandestinos realizados ao longo desses últimos 3 anos. Mas em abril desse ano, de 2022, o Serviço Funerário da Prefeitura de São Paulo chegou a publicar uma portaria formando um grupo de trabalho para atualização do chamado livro de óbitos dos cemitérios. A gente tem aí, o Daniel Mesquita vai colocar no ar já, no nosso canal no YouTube, a foto. Esse trecho que está aparecendo agora aí, para quem está no nosso canal no YouTube, é um trecho do Diário Oficial, em que essa portaria é publicada. Ela é de abril desse ano, constituindo um grupo de trabalho que, segundo diz lá, para atualizar os livros de óbito dos cemitérios. Esse livro de óbito do cemitério é o livro que, grosso modo, registra oficialmente que corpos estão sepultados em tal cemitério, o local exato, a causa da morte. Ele traz os dados para que possa ser rastreado todo o processo de sepultamento de um cadáver no cemitério aqui de São Paulo. Só que nesses 3 cemitérios, esse livro de óbito simplesmente foi ignorado. Então nós temos centenas de corpos que estão sepultados sem que a Prefeitura tenha nenhum registro desse sepultamento que foi feito de forma clandestina. Nós conversamos com vários funcionários que têm medo de falar, não querem se comprometer pelo envolvimento de facções criminosas, mas um deles concordou em falar. É um funcionário que trabalha num desses 3 cemitérios, a gente não vai dar detalhes por questões óbvias, a voz dele foi bem alterada por receio, mas ele começa falando dessa ligação, desse poder
que o crime organizado tem nesses 3 cemitérios. E ele conta que os cemitérios são usados para esconder drogas, esconder armas, esconder dinheiro, e que nesses 3 cemitérios, principalmente no Vila Formosa, a fiscalização não entra de jeito nenhum. Os cemitérios estão na mão do PCC, então é isso. São Luís, lá na Zona Sul, Cachoeirinha, tá? E Vila Formosa. São cemitérios que estão na mão do crime organizado. Tá na mão, sim senhor. Tá na mão do PCC mesmo. No Cachoeirinha, uns anos atrás, o serviço funerário pegou no Cachoeirinha armas enterradas, dinheiro enterrado e drogas enterradas, tá bom? E nenhum fiscal entra no Vila Formosa. Nenhum, pra você ter uma ideia, tá bom? Ele não vai nem morto, nem morto. Ele não vai e ninguém vai. Ninguém. Nem o diretor ex-PM que está na reserva vai lá. E a coisa corre solta. Isso aí, todo mundo sabe. O Vila Formosa, lá é terra de ninguém. São 32 alqueires de cemitério que ninguém manda. É eles que mandam. Tá na mão do PCC mesmo. Terrível, né? Terrível. Bom, ele cita aí que os fiscais não entram lá, porque quem manda lá é o PCC, e ele fala, esse policial da reserva, ele está se referindo ao coronel Fernando Alencar Medeiros, que é o atual superintendente do serviço funerário, segundo esse funcionário, segundo vários outros com os quais eu conversei. Existe mesmo essa restrição, não pode ter fiscalização nesses cemitérios da Vila Formosa, da Cachoeirinha e o cemitério São Luís também. No outro trecho da entrevista, esse funcionário fala sobre os sepultamentos clandestinos, que eles chamam de diretinhos. São os diretinhos. O corpo chega direto para ser sepultado, sem que haja nenhum controle, sem que seja feita a ficha no serviço funerário, nada. O sistema do serviço funerário não tem registro de vários corpos que foram sepultados nesses cemitérios nos últimos 3 anos. Ele fala que isso acontece com a conivência de funcionários dos cemitérios e principalmente dos administradores de alguns desses cemitérios, que, segundo esse funcionário, são escolhidos, esses administradores, pelo próprio PCC. Vamos ouvir. O serviço funerário do município faz sepultamento clandestino. E faz mais de 3 anos que eles fazem isso. Então, não existe registro nos livros. Sepultamento clandestino mesmo. Pasme. Então, o negócio do crime organizado não é brincadeira, não. Não tem volta mais. Não tem volta. Estão tentando esconder esses sepultamentos clandestinos, porque isso são livros de registros públicos. Não adianta você querer agora, hoje, querer consertar. Tem óbitos que sumiram. Agora estão tentando, nos cemitérios, estão tentando abafar, uma operação abafa gigantesca desses óbitos que não tem registro, não tem nada. O que acontece? O cara morre na clínica, morre num hospital meio pichuleco, pega o corpo, certo? E leva direto para o administrador do cemitério, que normalmente são pessoas indicadas pelo crime organizado, tá? Então a administração do cemitério está envolvida, os sepultadores estão envolvidos, então é um mega esquema, entendeu? Chama direitinho. Como se falar isso com qualquer funcionário da funerária, ele sabe o que é o direitinho. Os caras vão direto e vai lá e sepulta. E é uma grana preta que sobra todo mês. Pesada. Direitinho. É assim, é o direitinho. O corpo chega direto, sem passar por registro nenhum no serviço funerário, não há ficha nenhuma, não há documentação nenhuma. O corpo é levado para um desses 3 cemitérios, ou para Vila Formosa, ou para o Cachoeirinha, ou para o São Luís. Com a conivência de funcionários, com a conivência dos administradores desses cemitérios, o corpo é sepultado sem nenhum registro, sem que se saiba disso. São centenas. Quando esse grupo de trabalho que foi constituído para atualizar os livros de óbito começou a trabalhar, nos primeiros dias,
Só numa primeira olhada, eles encontraram mais de 100 casos de sepultamentos clandestinos só no cemitério da Vila Formosa. O cemitério da Vila Formosa, na verdade, são 2, né? Tem o Vila Formosa 1 e o Vila Formosa 2. É tão grande que dividiram. Então nós temos 2 administradores só para administrar o Vila Formosa, o 1 e o 2. E encontraram só na primeira leva mais de 100 casos de sepultamentos clandestinos, e acho que a prefeitura se assustou. E esse trabalho de busca acabou sendo suspenso sem nenhuma explicação. Nos últimos dias houve uma correria danada. A informação de que nós estávamos atrás dessa notícia acabou correndo lá pelo serviço funerário, e houve uma tentativa desesperada de esconder esses sepultamentos clandestinos, inclusive com tentativa de adulteração desses livros de óbito, alguns registros sendo feitos agora como se fossem anteriores, enfim, uma operação para tentar encobrir essa fraude toda. E nós tivemos acesso a uma conversa num grupo de WhatsApp de funcionários do cemitério Vila Formosa 1, em que um dos funcionários conta do desespero do administrador Wilker Lincoln de Oliveira, administrador do Vila Formosa 1, que estaria desesperado para tentar encobrir os problemas, os erros, as fraudes cometidas. Houve aí essa conversa rapidinha de um dos funcionários do Vila Formosa 1. O Wilker me ligou, pediu para mim ir lá socorrer ele urgente. O Wilker Formosa 1. Aí eu dei um pulo lá para ver o que ele queria, na verdade. E aí eu constatei que os registros de óbitos que não têm ordem de sepultamento e nem anotado túmulo e quadra, isso é um problema e uma responsabilidade dele com os sepultadores. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu efetuei os registros, todos os documentos atrasados. Agora, que tem muita coisa errada lá por incompetência do administrador, isso não resta nem dúvida, né? Que essa parte, o que tinha quadra e terreno foi lançado, o que não tinha ficou sem quadra e terreno. Então no dia dos finados vai ser um dia triste, né? Olha, é muito grande, é muito grave. Essa presença do crime organizado em secretarias, em departamentos do poder público, notadamente da Prefeitura de São Paulo, ela é algo que precisa ser coibida urgentemente. A polícia está fazendo isso, o Ministério Público está fazendo isso em relação ao transporte coletivo. A gente tem falado aqui sobre isso. Tem tentado conter também esses indícios de envolvimento do crime organizado com creches conveniadas com a Prefeitura. Você já imaginou isso? O crime organizado se valendo de creche, se valendo de ônibus para lavar dinheiro sujo e sabe Deus o que mais. E agora se valendo também de cemitérios da Prefeitura de São Paulo sendo usados para tudo que você possa imaginar, para lavar dinheiro sujo, para esconder drogas, para esconder armas. A informação é essa: encontraram armas enterradas, dinheiro enterrado no cemitério da Vila Nova Cachoeirinha. E, lógico, a utilização dos cemitérios para sepultar desafetos do crime organizado que são julgados e condenados pelo chamado Tribunal do Crime. Então, são usados para desovar corpos de forma clandestina, sepultar corpos de maneira clandestina. É preciso que alguma coisa seja feita urgentemente, né? Então, quando se fala em privatizar o serviço funerário como se fosse a solução, nem sei se é ou se não é. Acho que não é. Agora, talvez bem mais importante do que isso, do que pensar em vender ou não vender, enfim, permitir que se explore por 30 anos um cemitério ou outro, eu acho que o mais relevante nesse momento é tentar coibir que a bandidagem tome conta do serviço funerário. Isso é o essencial. A gente não pode admitir que em São Paulo ou em qualquer lugar do país a gente tenha cemitérios que são usados pelo PCC. Não pode. Isso não pode acontecer, e a gente vai cobrar providências sobre isso, com certeza. Tá bom? 11h30 agora.